Graça e a paz do Senhor a todos. Bem, prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês novamente. Agradeço a Deus porque Ele quem faz essas coisas. Pode tomar teu assento, querido. Bem, eu pedi que você pode continuar aí com bem suave, pede alguma coisa. Bom, escala de mim. Para quem não me conhece, sou o pastor Guilherme Ávila e pude rever muitos amigos de bom tempo, né? Sou o pastor em Carlos Barbosa, em Garibaldi, agora novamente em Farroupilha, pela misericórdia do Senhor, amém? Estamos pastoreando, estamos como missionários, como servos de Deus, para onde que o Senhor envia, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Fala assim: ainda bem que o Espírito Santo salva o culto. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero aproveitar o melhor tempo possível, ao invés de ficar falando de mim. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Aleluias. Quando eu estava vindo para cá, eu comecei a sentir uma tremedeira. Eu falei: Jesus, o que é isso? Eu sou um pouco brincalhão, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor a tristeza ela salta de alegria. Então olhe para o paradão que está do seu lado e diga assim: te alegra. Em nome de Jesus. Toda tristeza sai de ti, em nome de Jesus. Sai dele que ele é legal. Bem? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. Todos acharam? Eu quero ler o versículo de número 6, que fala bem assim: porque ele nos fez reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Obrigado, Jesus, por podermos, Pai, nos assentarmos à mesa do Teu banquete nessa noite. Eu entendo, ó Deus, que evangelho sem confronto gera zona de conforto, Pai. E tudo que não precisamos para esses dias, Senhor, é estarmos acomodados. O que não precisamos é estar desligados. O que não precisamos é estar atentos. Do contrário, Deus, precisamos de mais fome e mais sede de Ti. Clamamos, Espírito Santo, entre em ação agora em nosso favor. Os quatro cantos deste lugar, a cada vida, aqueles que estão em casa, Jesus, que Teu Espírito venha tocá-los do alto da cabeça, à planta dos seus pés. Eu repreendo agora, meu Deus, meu Pai, toda seta de transferência, toda seta de retaliação, tudo aquilo que rouba o pensamento, Deus, em nome de Jesus. O pássaro, meu Deus, meu Pai, que não venha roubar a semente do Teu povo, porque em nome de Jesus haverá entendimento, porque é o Senhor que abre, Senhor, a nossa mente, para recebermos no nosso coração a Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Tem alguém aí? Alguns minutos atrás eu vi muita gente falando e gritando, aleluia. Tem alguém aí? Glória a Deus, amém? Queridos, eu quero saber se vocês, até o término dessa mensagem, vocês ainda vão continuar me amando, amém? Eu amo o Evangelho, eu amo a igreja do Senhor, amo esta igreja, os pastores, os apóstolos, os ministros, mas ao decorrer de muitos anos servindo ao Senhor nesta área ministerial de louvor, de adoração na igreja, eu tenho experimentado, visto muitas coisas, e muitas delas o Senhor tem me livrado. Muitas dessas o Senhor me poupou, porque o desejo do coração de um ministro do altar é sim, está em evidência, e Deus tem isso, mas no tempo certo, no momento correto. E não foi diferente comigo. Eu passei muitos anos da minha vida, no começo da minha caminhada no ministério de louvor, de adoração, sonhando como qualquer outro cantor, músico,
sonha, um pregador sonha de estar nos altos lugares. Mas existe um processo de Deus nas nossas vidas, que Deus ele não pula etapas. Deus ele não faz as coisas pela metade, se bem que a Bíblia diz que lá em Gênesis ele olha para o fim, para depois começar a fazer todas as coisas, porque ele vê que o final é bom. E como diz em Efésios capítulo 1, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Significa que tudo aquilo que eu preciso para o decorrer da minha caminhada como pai, como pastor, como ministro, a unção específica para cada momento da nossa vida, ele já determinou, mas é para aquele momento específico. Então tinha momentos na minha vida que eu não queria ser o tornozelo, eu queria ser a mão. Teve outros momentos que eu queria ser o ouvido, mas eu não me encontrava da forma com que Jesus me chamou para ser. Eu não me encontrava, porque até então eu queria fazer, eu parecia Marta. Queria estar fazendo e fazendo. Mas Jesus, ele nos chamou primeiro para estar com ele. A consequência de estar com o Senhor Jesus, de presenciá-lo todos os dias, é fazer. E o problema é que a nação brasileira, ela aprendeu a buscar um Deus que faz todas as coisas. Mas não aprendemos como Isaías no capítulo 6, que ele começou a contemplar a glória de Deus. Ele diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele começou a descrever tudo aquilo que ele estava vendo. E depois de contemplar a glória de Deus, de tudo aquilo que estava acontecendo ali, ele se apresentou e disse: eis-me aqui. Ele não fez as coisas atropeladamente como nós temos o hábito de fazer. O brasileiro é assim. Queremos fazer e depois queremos estar. E o problema é que, assim como um dia Moisés estava no deserto, eu sou natural de Brasília. Em Brasília é um lugar muito seco. É em torno de 6 meses a 8 meses sem ter chuva. E é muito natural nós vermos durante esse período de seca autocombustão. De tão seco que é, o sol queima e começa a pegar fogo, é um incêndio. E vocês, não sei se vocês sabem, existe incêndio até subterrâneo, aquele que você não vê, esse é o pior. E o problema é que nós não aprendemos como Moisés. Moisés, ele teve 3 marcos na vida dele, ao qual fizeram dele um homem que contemplava a glória e refletia e transmitia a glória de Deus. O primeiro marco na vida de Moisés foi quando ele foi tirado do Egito, onde que ele era um homem assassino, onde que ele tinha o seu caráter talvez um pouco deformado por causa do Egito, por causa da cultura do Egito. E ali ele saiu do Egito como um assassino. Passou mais 40 anos no deserto, sendo moldado, trabalhado e conhecendo o grande eu sou. E o que faz a diferença na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é fazer, porque Moisés, quando o Senhor, o grande eu sou, chamou ele para fazer, ele disse: não, eu não quero isso. Isso não é para mim, chama o meu irmão. Eu nem sei falar direito. A grande diferença em homens e mulheres de Deus, sabe o que é? Não é uma sarça que pega fogo hoje, daqui a 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano, não pega mais fogo. O que fez a diferença do grande eu sou na vida de Moisés foi que, quando ele estava no deserto com Deus, ele viu algo incomum, uma sarça que não consumia. Lá em Brasília é normal pegar fogo, mas uma hora apaga. Nos nossos dias nós vivemos e vemos tantas coisas, tantas aberrações, ministérios de estrela cadente que um dia surge, brilha bem alto, todo mundo vê, aplaude e de repente some. E se pergunta: onde que foi parar o fulano? Aonde que foi parar o ciclano? Alguns Deus preservou, alguns Deus separou, alguns Deus tirou da religiosidade, outros Deus tirou do meio gospel. Outros Deus preservou e modificou e transformou o ministério deles. Preste bem atenção no que eu quero falar para você nessa noite. Diga comigo bem assim: sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não há glória.
E nos nossos dias nós estamos querendo inverter tudo. Nós queremos direto à glória. Aleluia. Vamos arrepiar. Quando eu tocar aquele solo que eu estudei, aquela batida na bateria, aquele arranjo vocal, o negócio, o céu vai descer. Um dia eu fui assim. Eu estava num dia de uma escala, apóstolo, lá em Brasília, um pouco antes de retornar para o Rio Grande do Sul, em 2018. Eu me preparei uma semana inteira. Lá em Brasília nós tínhamos 5 grupos que poderiam ministrar a qualquer momento, todos equilibradamente, no mesmo nível de unção, de profissionalismo, vamos colocar assim porque tem que ter equilíbrio. Quem que é músico, levanta a mão aí. Fala para o teu irmão aí que tem que ter equilíbrio, viu? Equilíbrio. Você não pode ser só cheio da unção e não saber o que você está fazendo no seu instrumento. Você não pode só saber o que você está fazendo no seu instrumento e também não ter nenhum pouquinho de unção. Eu estava, apóstola, e preparei uma semana inteira. Eu estava numa expectativa que Deus me deu uma visão. Eu fiquei eufórico, esperando e contando os minutos para chegar naquele domingo. E nós chegávamos no culto, na igreja, era 4 horas da tarde, para sair 10h30 da noite. Nosso ensaio era das 4h30 até as 7 horas. E nós ensaiávamos, colocávamos, queríamos dar o nosso melhor para o Senhor. Estava tudo perfeitinho, tudo alinhadinho, tudo certo. E quando começou o culto, que eu comecei a ministrar, o céu fechou. Foi uma treva dentro daquela igreja. Nem os mosquitos iam embora. Eu pensando comigo, eu cantando, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? E a visão, Senhor, o que está acontecendo? E eu ministrando e cantando e nada acontecia. Sabe quem que estava cantando que vai entender o que eu estou falando? Sabe quando você sua mesmo o bigode aqui, ó? E o irmão fica lá paradão, geladão, não consegue nem abrir a boca para dar glória a Deus. Tentamos romper por aquela vida. Eu sentei na cadeira frustrado. Eu falei, Jesus amado, o que aconteceu? Eu achei que o Senhor ia me usar. Eu achei que o Senhor ia fazer e acontecer. Quando meu cunhado, o pastor Claudem, me ministrando a palavra, uma palavra abençoada, eu já estava do lado do meu pai, pastor Bira. Eu disse assim, pai, Deus me mostrou uma coisa assim, assim, e não aconteceu. Ele só olhou para mim e disse, calma, o culto não acabou. Ele me encheu de esperança, porque depois tinha o louvor, pelo menos na hora da oração, ou talvez na hora da oferta, né? Por isso que eu digo que às vezes Deus salva o culto nos últimos minutos do segundo tempo. Mas quando terminou a palavra, foi passada o microfone para o pastor Bira, ele levantou as mãos e começou a orar. Ele disse, em nome de Jesus. O céu rompeu, ele nem cantou. O céu se abriu e a igreja começou a ser tomada de uma unção, de uma glória. As pessoas começaram a pular antes mesmo de começarmos a tocar. E eu falei, o céu está equivocado, eu nem comecei a tocar ainda. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu me levantei, peguei meu violão e comecei a afinar. E enquanto que eu estava afinando, a igreja já estava aleluiada. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu não estou entendendo. E o Espírito Santo falou no meu coração que enquanto que o teu Elias estivesse perto de você, a tua unção, mesmo que seja dobrada, ela sempre vai parar ali. Então, queridos ministros, não queiram passar por cima de leis espirituais ao qual Deus determinou. Por mais que você vá caminhar mais do que o seu líder, do que o seu pastor, do que os apóstolos, enquanto que eles estiverem por perto, Deus sempre vai usar o anjo da casa de Deus. Ele respeita a unção que está sobre ele. Agora a pergunta que eu te faço, para que você entenda o que Deus quer falar contigo nesta noite, que a unção que você respeita, ela repousa sobre você. Enquanto que Eliseu andava com Elias, ele estava debaixo daquela cobertura de unção. Amém? Preste bem atenção nesse texto que eu acabei de ler para você. Ele nos fez sacerdotes, um reino sacerdotal. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Gênesis,
Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, acontece talvez a melhor forma com que um homem e uma mulher de Deus que busca o Senhor, aconteceu com eles ali. Mas se você pegar todo o contexto, depois você estuda, eu quero acreditar que você estuda a Bíblia diz que o povo desejou ter o mesmo nível de relacionamento, de entendimento e de glória que estava sobre a vida de Moisés. Eles queriam conhecer Deus como Moisés conhecia. E Moisés subiu a Deus e pediu ao Senhor, e Deus falou para ele assim, ó, vou falar na linguagem de hoje, isso é bom, isso me parece bom, eu quero fazer, eu tenho desejado isso, porque esse é o propósito, esse é o projeto que eu fiz com que ele saísse do Egito para no deserto me adorar. Porque até então o ministério sacerdotal já existia. Agora Deus estava instituindo para todo sempre um ministério de sacerdotes, um reino sacerdotal. Deus estava separando um povo que iria assistir diante do Senhor e que carregaria a glória dele por onde que ele se estivesse, ou qualquer lugar, qualquer canto do mundo. Êxodo capítulo 19, versículo 6, versículo 5 fala assim, ó: e se agora diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês serão para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. E vós sereis reino sacerdotal, nação santa. São estas palavras que dirás ao povo de Israel. Aqui em Êxodo 19, Deus aceitou o pedido do seu povo. Estava de acordo com a vontade do coração de Deus. Agora não vai ser só um homem, não vai ser só Moisés, todo o povo vai ter o mesmo acesso. E isso aconteceu quando? Quando Jesus morreu e ressuscitou e cumpriu todas as coisas. A Bíblia diz que ele fez um novo e vivo caminho, mas a maneira continua sendo a mesma. Embora seja um novo e vivo caminho, a maneira com que se achegamos a Deus, ela importa muito. Principalmente ministros do altar do Senhor. Isso inclui não só os levitas, inclui os pastores, inclui a igreja toda, os obreiros, o ministério inteiro de uma igreja. Porque nós aprendemos a simplesmente fazer. Nós aprendemos a simplesmente o fogo e a glória. Moisés observava no deserto uma sarça que não se consumia. E aquilo atraiu ele, porque era comum Moisés ver no deserto, como eu falei que lá em Brasília é comum pegar fogo. Ele via uma coisa diferente, algo que queimava e não se consumia. Ele chegava no dia seguinte, estava lá queimando, e no outro dia, e no ano que vem, e no mês que vem, e continua queimando, continua sendo o mesmo. Quantos de vocês tiveram altos e baixos no seu ministério? Naquele momento onde que você achou, é agora, e de repente, o próprio arqueiro, como diz a Bíblia, te puxou para trás, você achou que era Satanás parando o teu ministério, colocando dúvida, colocando incerteza. Mas quando Deus, ele estabelece algo, eu vejo porque em Apocalipse, sabe o que está dentro do contexto ali, está falando, ele começa iniciando dizendo que a ele a glória, a ele a honra, ele não mudou os seus planos. E há uma promessa para esse reino sacerdotal. Há uma promessa para uma terra seca, que uma abundante chuva seria derramada, como está escrito em Atos 2. Uma promessa de avivamento. E quem Deus vai usar? Quem Deus vai usar? O irmão aqui ministrava na hora das ofertas, de que Davi, ele entrou pelas portas da cidade, trazendo a arca. Se você pega uns capítulos antes, o que aconteceu? Uzá, Aiô, levitas, que não conheciam Deus, estavam conduzindo a arca como? Uma carroça de boi.
Ministério baseado na religiosidade, num sistema pagão, porque eles receberam a arca daquele jeito. Você está entendendo por que é que nós, nação brasileira, não conseguimos fluir no nosso ministério como deveríamos fluir? Recebemos uma carga que nós precisamos fazer. E quando você está arrebentado, aí você quer estar diante do Senhor, no colo dele, pedindo: ai papai, eu estou ferido, eu estou isso, eu estou aquilo, não aguento mais. Jesus, ele se preparou 30 anos para ministrar. 3 anos. Os apóstolos se prepararam 3 anos para ministrarem para o resto da sua vida. E quantos, talvez, assim como eu, um dia, vou lembrar, talvez, apóstola não lembra, caí de paraquedas também, como você, num ministério de louvor. Eu estava desviado dentro da casa de Deus, vivendo uma vida totalmente errada. E um dia eu cheguei, entrei com a minha esposa, na época namorada. Isso lá nos anos 90, tá, gente? Não sei se você é dessa época. E não tinha lugar, eu costumava sentar no último banco, lá no cantinho, encostava a cabeça durante o culto e dormia. Meu pai era o pastor da igreja e eu ia para a igreja porque eu era obrigado. Então, para não arrumar mais encrenca, eu ia, mas sentava lá e dormia. E nada acontecia comigo. E um dia eu cheguei no culto, estava lotado. Tinha 2 lugarzinhos bem na frente assim. Eu falei para ela: vamos embora, porque não tem o meu lugar lá, já tem gente. Aí a obreira pegou na porta: não, vem cá, você vai sentar aí aqui. Sentamos na primeira cadeira. Quando eu sentei, escutei uma gritaria, uma sapateada, uns barulhos de vento assim. Eu falei: que é isso? E gente falando em línguas. Quando eu olho, entra a apóstola Rose dentro da igreja. Aleluia! Entra o apóstolo Davi. E aquela coisa. Gente, o pessoal do louvor foi entrando, foi se ajeitando, porque eles iam ministrar o louvor e depois iam ministrar a pregação, a palavra. E quando eu vi aquilo, eu juro para vocês, que eu falei bem assim: isso é macumba. Isso só pode ser do espiritismo, isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver, o que é isso? Parece as coisas lá do terreiro. Eu falei bem assim. E a mulher do lado, eu cada pouco me cutucando, eu peguei e botei a mão assim, ó, para disfarçar que eu estava rindo. E antes mesmo que começasse a ministração, ela vem bem assim, apontou o dedo para mim e disse assim, chegou bem na minha cara e disse: você, não te conheço. Eu não sei quem que é você, não sei quem que é o seu pai. Mas ela olhou para trás e disse assim: eu vejo você neste altar ministrando, não só um instrumento, mas vários. E eu, com a mão aqui, eu ainda falei, cochichei para minha esposa, e disse assim: essa mulher é doida. Eu sou quase um bandido. Essa mulher é doida. Falei bem assim. E ela respondeu bem assim: para que tu saiba que é Deus que está falando contigo. Eu nunca me esqueço disso, porque foi o dia que eu me reconciliei, que eu voltei para Jesus. E ela disse bem assim: por esses dias, tu fez uma oração bem assim: Deus, se tu tens um propósito na minha vida, me livra dessa. Fala para o meu pai que está lá no monte. Se eu me livrar dessa, eu vou te servir. Foi essa minha oração que eu fiz quando eu estava fugindo da polícia, levando tiro. E ela não sabia, ela não estava lá. Nem minha namorada, minha esposa, não sabia. Eu estava fugindo da polícia, dando tiro. Embora naquele momento eu não era culpado de nada, mas eu estava no meio da confusão. E eu caí numa valeta de esgoto, bati meu peito, fiquei sem ar e eu estava quase desmaiando dentro do esgoto. Eu olhei para o céu num dia como hoje, cheio de cerração. Eu vi uma roda se abrindo, eu comecei a ver as estrelas, os céus. Eu disse: eu estou morrendo. E eu fiz essa oração. E o policial que estava correndo atrás de mim dentro do matagal escuro, sem luz, passou adiante e continuou descendo o mato e não me viu. Levantei e fui para casa. Passados uns dias, Deus responde essa oração. Naquele dia que ela disse isso, eu falei: só pode ser Deus.
Eu nasci num lar cristão e eu não me lembro até então de Deus ter falado ou respondido algo que eu tivesse pedido. E dali eu falei, não, se Deus realmente tem isso, então eu vou parar com tudo. Eu falei para meu irmão foi preso naquele dia. Meu irmão tinha 12 anos de idade. Foi preso no meu lugar. Eu falei com meu irmão, nunca mais eu vou sair com essa galera, nunca mais eu vou fazer nada, não vou sair nem dentro da igreja. Né? Na hora do aperto, o cidadão se converte. Não é verdade? Mas preste bem atenção. De tantas promessas que eu fui recebendo de Deus, precisou um processo muito longo. De desintoxicação, de libertação, curas. Eu comecei a sentir fome e sede. Eu sou daquela época que não tinha internet, nem tinha celular. A única coisa que você tinha era um violão, uma Bíblia e um coração trancado dentro de um quarto ou de um banheiro, adorando e chorando diante de Deus. Essa geração não conhece, não sabe mais o que é isso. Eu sou de um tempo onde que se subia ao monte para receber o batismo com o Espírito Santo, de ser tocado pela unção e pela glória de Deus. E hoje em dia está tão fácil. Você nasceu hoje, vai numa conferência, alguém joga um manto em cima de você e você amanhã é o que você vai ser daqui a talvez 10, 15 anos. E aí começa a querer viver aquilo que não é para aquele tempo determinado, não que não seja de Deus para a tua vida. Querer viver aquilo que Deus tem para a tua vida fora do tempo, fora do contexto, você vai estar como Jonas. Deus está direcionando para um lado e você está querendo ir para o outro. Deus está dizendo para você, para com isso. Renuncia, nega isso, porque eu tenho isso para você, mas eu preciso de um tempo, de um processo. Quando eu li a Bíblia, eu começava a ver quando Saulo encontrou-se com Jesus no caminho para Damasco. E eu li ali que 3 dias depois ele foi curado. Eu achei que ele já saiu pregando e entrando nas aldeias, nas sinagogas e sendo o Paulo que a gente conhece. Não. Se você pegar dentro do contexto, ele levou cerca de 14 para 15 anos para começar a exercer o ministério que Deus estava formando na vida dele. E para ser o homem que Deus chamou ele para ser. Fala para o teu irmão que está do seu lado, estar é melhor do que fazer. Maria estava no lugar certo, diante de Jesus. Marta estava preocupada em fazer. E o problema é que quando você só quer fazer, vai chegar um tempo que você vai se cansar. Vai chegar um tempo em que você vai desanimar. Ao decorrer de toda essa caminhada, eu vi muitos cansados. Muitos que pararam. Talvez hoje aqui tenham muitos assim. E um dia estavam correndo, estavam queimando, e agora estão parados. Estão aprisionados, desanimados. Porque começaram as coisas, talvez por emoção, e a emoção é um grande problema na vida do ministro de louvor, do ministro do altar. Por quê? Aleluia. Embora, quando a Bíblia diz que, Paulo fala assim, meu irmão, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. O sentimento que Jesus teve era compaixão. Muitas vezes nós nos emocionamos com o brilho, com as luzes, com o som. Verdade? Nos encantamos tão fácil. Quando o povo, aqui em Êxodo 19, desejou no seu coração de conhecer a Deus como Moisés conhecia, Deus deu uma ordem. Durante 3 dias vai jejuar o homem, a mulher, a criança e os animais. Porque ao amanhecer do 3º dia eu vou descer sobre o monte e todos me conhecerão como tu me conheces, Moisés. Mas tem mais uma coisa: ninguém coloque os pés no monte até que eu diga para que eles subam.
até que eu dei a ordem para que eles subam nos altos lugares em Deus. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Ao amanhecer do terceiro dia, assim como Deus ordenou, o povo se colocou em jejum, em consagração, foi fazendo tudo certinho. Mas quando Deus desceu, o povo teve medo, fugiu, se escondeu. Ali Deus estava planejando que agora não só um homem, um sacerdote, um sumo sacerdote que vai estar diante de mim, mas uma nação inteira vai estar diante de mim, vai carregar a minha glória, vai transmitir a glória, assim como Moisés refletia a glória de Deus. Mas o povo teve medo, se escondeu. Talvez fizeram como a ema, o avestruz, encontrou um buraco, enfiou a cabeça, mas ficou com o corpo todo de fora, querendo fugir da glória de Deus. Por quê? Tiveram medo. E eles disseram uma palavra assim: nós não queremos o que Deus tem com Moisés, nós queremos apenas um rei, então, que governe sobre nós. Mas como Deus, ele é paciente e bondoso, ele esperou esta geração. Não, você não ouviu. Deus esperou esta geração. Aleluias. Há uma promessa de restauração do tabernáculo de louvor e de adoração de Davi. Olha o que diz a carta à igreja. Eu tenho a chave, você tem a chave que abre portas. Que abre porta que não fecha. Fecha a porta e ninguém abre. Se você pegar essa promessa, quem que era o guardião da chave da casa de Davi? Senão o tesoureiro, o homem que tinha acesso aos tesouros do rei. E ele deu isso para quem? Bate no seu peito. Para você, querida. Você tem acesso aos tesouros do nosso Deus. Talvez você não tenha dimensão daquilo que você carrega. Uzá e Aiô não tinham dimensão, porque eles passaram a infância, a adolescência, convivendo com o objeto dentro da sua casa. A arca estava dentro da casa deles. E quando chegou uma vez na vida para eles exercerem o momento ministerial deles, eles não sabiam como se conduzir diante da arca. Botaram a arca no sistema filisteu, no sistema pagão, em cima de uma carroça. Sentaram em cima da carroça e ó, vai boi. Assim como qualquer homem e mulher de Deus que está em cima do altar é atacado de todas as maneiras, quem dirá então ao ministério de louvor? A primeira coisa com que ele faz, apóstola, é colocar insensibilidade no coração de um ministro de louvor. Você quer ver uma coisa? Levanta a mão de novo, quem é músico. Levanta a mão. Se você não está no altar ministrando, tocando, você fica ali no meio, você fica parado assim. Se você está cantando e está acostumado como eu a cantar com o microfone e tocando violão, se eu tiver que cantar sem microfone, eu não sei o que fazer com as minhas mãos. Você fica todo sem jeito, você fica perdido. Porque achamos que adoração é só aquilo que a gente canta. E esquecemos que adoração é aquilo que eu sou em Deus. É quando eu acordo. É quando eu estou dirigindo meu carro. É quando você está lavando a sua louça. Quando você está tomando o seu banho. É quando você está dormindo. É quando você está com a sua família. Quando você está assistindo um filme, um desenho com o seu filho, com a sua filha, ouvindo louvores. É quando você está lendo a palavra de Deus. E o problema é que muitos de nós nascemos ontem, queremos já sair caminhando. Você já viu criança que nasceu ontem e quer sair caminhando? Minha filha, com menos de 8 meses, 11 meses, ela já estava caminhando. Eu achei incrível aquilo. Meu sobrinho de quase 2 não caminhava. Eu falei, meu Deus, essa geração, ela não nasceu. Na minha época, né, pastor? As crianças até 7, 8 anos, 10, 12 anos de idade, eu era assim, Não é verdade? Hoje a criança menos de 1 ano de idade, ela nasce assim, ó. Sim ou não? Porque você preste bem atenção. Pode ser meio estranho o que eu vou te falar, mas Deus está acelerando as coisas.
É profético, se nos últimos dias não fosse abreviado, nem você, nem eu, nem cada um de nós sobreviveríamos. Por quê? Porque o mal deste presente século é a frieza espiritual, é a descaracterização daquilo que Deus te chamou para ser, a deformidade que o pecado causa em você. Poxa, pastor, eu esperava outra coisa. Está aqui Caroline, minha aluna, ovelha da minha igreja. Ela faltou essa aula e como Deus é bom, te trouxe aqui para ouvir de novo. Aleluias. Mas querido, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei essa minha caminhada, eu não tive ninguém para dizer para mim como que tinha que fazer. Eu tinha apenas uma fome, uma sede, um desejo de conhecer o Deus que meu pai conhecia. E quando o Senhor começou a se revelar, e quando o Senhor começou a me tocar, eu comecei a compor canções, eu fui aprendendo instrumentos, eu não precisei ir para a escola. Até hoje eu acho que eu estou aprendendo a cantar, né? Nem se compara. Apóstola, quando pega o microfone, minha irmã, a gente diminui, né? Mas eu tinha fome e sede. E quando o Senhor começou a se revelar a mim, e trazendo palavras, Ele começou a falar ao meu coração. Ele falava comigo audivelmente, como você está me ouvindo aqui. Trazia a palavra e eu comecei a elaborar mensagens, pregações. Deus começou a me dar visões de coisas do futuro, coisas que aconteceram na minha vida 20 anos depois. Eu só tinha um coração e um violão. Eu não queria sair. Minha esposa, eu trabalhava de madrugada. Minha esposa, então, quando eu chegava em casa, ela estava saindo para o trabalho. Então eu descansava. Mas muitas vezes eu ficava madrugada dentro. Eu não ficava no meu quarto orando, não ficava lendo a Bíblia no meu quarto. Eu ia para o banheiro, porque era o único lugar que eu podia tocar violão e ficar ali, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, chapando o coco, recebendo Deus. Não atrapalhar ela, porque ela precisava descansar. Eu não queria sair dali. Não me importava se eu ia cantar, se eu ia tocar na igreja. Até porque na época eu era baterista na igreja. Mas eu estava ali com o violão e adorando. Eu queria estar ali. Quando amanhecia, eu olhava, gente do céu, eu preciso dormir. Preste bem atenção o que Jesus disse. Mateus 6,6. E tu, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E aquele que está em secreto te revelar as coisas ocultas. Preste bem atenção. Eu quero deixar essa palavra, essa mensagem para você nessa noite. Enquanto que você desejar estar no lugar, por mais que seja de Deus, por mais que seja o Senhor que esteja queimando no seu coração, ainda assim existe um lugar melhor. Sempre tem mais. É um quarto de adoração. Sabe por quê? Quando aquele que em secreto se revela a você, você não vai querer mais uma canção. Você vai querer ser a canção. Você não vai querer ser apenas um músico tocando mais uma música, só um instrumento. Você vai ser um instrumento. Quando você estiver neste lugar e encontrar este lugar, você não vai querer sair de lá para fazer mais uma agenda. Você não vai querer sair daquele lugar para abrir mais uma igreja, para fazer mais um atendimento. Aliás, igreja para quê? Eu estou no melhor lugar da terra. E aí o Senhor se revela a ti e fala para você bem assim: ei, vem comigo. Eu quero que você abra mais uma igreja. Eu quero que você percorra pelas nações. Eu quero que você ministre ao meu povo. Eu quero que você dê alimento para o órfão, para a viúva. E você vai dizer: não, Senhor, deixa eu ficar aqui. É tão bom. Pedro fez isso. Pedro, quando encontrou isso no Monte da Transfiguração, ele disse: ah, Senhor, é bom a gente estar aqui. Vamos construir uma barraquinha aqui. Vamos ficar por aqui. Não precisamos ir para mais nenhum lugar. Não precisamos correr mais atrás de multidão, de grandes eventos. Vamos ficar aqui. Aqui está bom. É o melhor lugar da terra.
Jesus olhou para Pedro, é verdade, Pedro, mas dá uma olhada lá embaixo na montanha, lá no pé da montanha. Tem muita gente que precisa ser curada, ser salva, ser liberta. E quando Deus falar isso para você, por mais que você diga, Senhor, eu não quero sair daqui deste lugar, aí Deus vai poder olhar para você e vai dizer assim, agora você está pronto. Agora eu posso te usar como é que eu quero. Porque não é você que quer fazer, é eu que quero fazer através de você. Posso confessar para você que raça de música é a pior, talvez, coisa que pode acontecer dentro da igreja. Eu sei que eu estou falando, eu já fui assim. Quem foi líder sabe o que eu estou falando. Porque é difícil, querido. É difícil. Dentro do ministério de louvor sempre tem 3 tipos de pessoa. Tem a pedra, tem a mula e tem o vaso. Olha Deus falando aí. Fala assim comigo, varão. Fala, Deus. Ué, cadê os ministros do altar? Tem o vaso, tem a mula, tem a pedra. Sempre tem um perturbado que é a pedra de tropeço, boicotando tudo aquilo que o líder quer fazer ou que os irmãos querem fazer. Só está ali para derrubar quem está do seu lado. Só está ali para fazer cama de gato para que o outro caia, porque ele quer estar no lugar daquela outra pessoa. Tem a mula. A mula, você vai observar que sempre dentro do ministério de louvor, sempre tem um ungido de Deus. Sim ou não? Mas o resto, desculpa a expressão, são parasitas ministeriais. Estão se movendo porque alguém cheio de unção está se movendo. Fala comigo, pastor, pega leve. Não, eu estou sendo doce nessa manhã, nessa noite. Por quê, queridos? Eu já andei por vários lugares, já tive ministros junto comigo que, se não fosse Deus, como eu falei, se o Espírito Santo não salvasse o culto, não dependeria daqueles que estão no altar. Muitas vezes as pessoas chegam ali e dependem daquele que está aqui no altar para encontrar a graça de Deus. Esse é o objetivo principal de quem ministra aqui. Sim ou não? Quando a igreja entrou em adoração e rompeu, aleluia, glória a Deus, da pirueta, fala em línguas, faz o que você quiser. Mas tem lugar onde que você vai chegar e o céu vai estar fechado, meu querido. Você vai suar. Você vai dizer, Deus não está aqui. Você vai perguntar, Deus, onde você foi? Aí você começa a olhar para os seus companheiros, são parasitas ministeriais. Não oram, não jejuam, não se consagram. E sempre estão preocupados em fazer uma boa nota, alcançar tons e isso e aquilo. São músicos, não são adoradores. E oportunidades é tudo que eles buscam. Sim ou não? Preste bem atenção, ministro de Deus. Nem toda oportunidade, mesmo que seja boa e de Deus, não é para você. Posso ouvir um amém? Um dia estou eu lá na Igreja Batista da Lagoinha. Pastor Márcio Valadão chegou para mim e disse bem assim: pastor, eu ouvi falar muito bem de você e eu quero te fazer um convite. Falei, fala, pastor. Ele disse assim, nós estamos com um projeto, eu não quero enviar ninguém da minha igreja, porque está uma disputa, mas eu quero te fazer um convite. Você não quer abrir uma igreja Batista Lagoinha em Lisboa, Portugal, para mim? Aí eu falei, obrigado, apóstolo, pelo convite. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Jesus falou isso contigo? Porque se ele falou, então eu vou orar para que ele fale comigo. Aquele é um homem muito... Você entra na Batista Lagoinha e você não quer sair de perto dele. Um homem muito bom. Muita compaixão. Mas ele disse para mim assim, não, mas quem sabe? Eu falei, então vamos orar. Várias vezes. Um dia um empresário na minha igreja lá em Brasília chegou no final de um culto, vendo a gente ministrando, ele chegou para mim e falou na frente do meu pai, assinou um cheque em branco e disse assim, pastor, eu senti uma vontade tão grande de te abençoar, pega esse cheque, não importa o valor que seja, vai lá e grava o teu CD. Fala assim, aleluia, oh mistério. Eu olhei para aquilo assim, eu via 20 anos de oração,
20 anos de consagração, de busca, de renúncia, de entrega, se materializando na minha frente. Eu falei, aleluia. Oh, hoje Deus me tirou do deserto. E de repente aquele irmão sai e meu pai chega para mim e diz bem assim, como eu estou fazendo com você hoje. Meu filho, Jesus me disse que não te deu um CD, que apenas te deu um coração e um violão. Eu tive vontade de fazer que nem o Chaves. Falei assim, amém, pai. Por aquela semana eu tinha ido numa consagração na madrugada. E a minha tia, a pastora Rosa, disse para mim, nós estávamos ministrando um louvor, só ministro de louvor. Ministro de louvor tem que orar na madrugada, viu, gente? Tem que ir para o monte, tem que jejuar, tem que consagrar, tá bom? Que senão você se torna apenas um artista gospel, tá? Estávamos ali no meio da oração, da adoração, e minha tia chegou e botou a mão no meu braço e disse, para um pouquinho, meu filho. No meio dos meus amigos da igreja, ela disse assim, eu vejo um anjo do Senhor na tua frente. E ele te estendeu as mãos e na mão esquerda está escrito vertical. E na direita está escrito horizontal. E ele manda tu escolher nesse dia. Adoração na vertical ou adoração na horizontal. Qualquer que seja a tua escolha, o Senhor vai ser contigo. Se você escolher a horizontal, você vai alcançar as multidões. Mas se você escolher na vertical, você vai cantar apenas para as 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele dia foi a escolha mais difícil. Mas rapidamente eu não pensei 2 vezes. Eu falei, Senhor, eu quero adoração na vertical. E a unção naquele dia veio. Naquele dia, a partir daquele momento, as oportunidades vieram. As agendas começaram a vir. Os convites. Eu falava, não, eu não quero. Muito obrigado. Não é agora. Foi um tempo onde que eu passei 6 meses. Eu fui para o banco da igreja. Fiquei 6 meses sentado, me coçando como o músico às vezes fica, né? Querendo tocar quando vê outro tocando. Querendo participar, querendo ajudar aqui e ali. Mas era um momento que eu precisava estar com Deus. O adorador que não contempla a glória do Senhor não sabe como conduzi-la. Isaías estava naquele momento top do ministério. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, aquele lugar. Anjos, querubins, serafins voavam de um lado para o outro, com asas que cobriam os seus pés, o seu corpo, os seus rostos. Ele estava vivendo aquele momento ministerial da vida dele. Mesmo momento que Asaf viveu em Salmo 73, que diz: verdadeiramente bom é o Senhor, versículo 1, para com o seu povo de Israel. Versículo 2 ele diz: eu quase desviei os meus pés do caminho do Senhor. E alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o 2. Asaf era um homem e no auge do seu ministério, quando foi? Quando a glória de Deus encheu o templo, Salomão terminando de orar, ele era o líder do ministério de louvor, de adoração. Fala comigo assim: Deus me usa. Isso é perigoso. Sabia disso? O Deus me usa é perigoso. Porque no Deus me usa, você vê Deus te usando para todo mundo. Mas quando você chega em casa, Asaf encontra sua mulher como doente, seus filhos doentes. Você pega o contexto lá do que aconteceu, o avivamento do Antigo Testamento. A Bíblia diz que quem estava dentro, os levitas, os sacerdotes, não podia ficar de pé. Quem estava fora no arraial, todos os que estavam enfermos foram curados. Ele chega em casa e fala para sua mulher bem assim: uau, Deus me usa. Deus me usou.
Todo mundo que estava doente lá fora do arraial foi curado. Qual foi a pergunta que a esposa dele fez para ele? E eu? Você entende isso? Não vale a pena, querido, você ter tantas agendas, ter tantas oportunidades, se você não pode ser usado pela sua própria casa, se você não pode ser usado da maneira com que Deus quer que você se conduza na presença dEle. Preste bem atenção no que eu falei no início. Evangelho que não traz confronto gera zona de conforto. Talvez você veio esperando aqui uma palavra que ia massagear o seu ego, ia te colocar de pé, ia fazer com que você, estava como estava aqui no início no louvor, pulando, falando em línguas, girando isso, aquilo. O que aconteceu? Pergunta para o seu irmão o que aconteceu. Você há meia hora atrás estava pegando fogo, o que aconteceu? O pastor jogou um balde de água aí, cadê? Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Talvez a geração que é mais antiga, que viveu e continuou queimando, mantendo a essência, é um remanescente no Senhor. E às vezes o mais velho vem para você e fala assim, não faz desse jeito. Você sabe por quê? Não é porque ele não é contra você, não. É porque ele já viu tantos, eu já vi tantos caindo, tantos levando tombos, e que não se levantaram mais. Alguns anos atrás você cantava canções de ministros que não são mais. Na verdade, a tua referência precisa ser um homem e uma mulher que continue queimando. Há 20 anos atrás eu conheci um casal que queimava e até hoje queima. Aleluias, eu não estou aqui para bajular ninguém. Mas toda vez que eu preciso de socorro, eu corro para cá. Eu falo, socorro, apóstolo. Aleluias. E chegou o teu tempo. Chegou a tua hora, igreja. Isso não é uma palavra só para Bento Gonçalves, é uma palavra para esta nação. O começo deste ano, Deus começou a falar comigo sobre ministério sacerdotal. E Deus começou a me levar a muitas palavras, muita mensagem. Eu comecei a fazer lives de transmissão com equipes de louvor do Brasil inteiro. Pasmem vocês, na minha igreja continua sendo eu, um coração e um violão para ministrar o louvor. Eu estou orando para que Deus levante pessoas para me ajudar lá. As Barbosa, Balde, Farroupilha. Sabe, queridos, eu já ministrei com talvez uma pessoa que para você seja um referencial. E sabe o que aconteceu? Nada de diferente com aquilo que acontece quando estou eu e meu violão. Um dia um ministério muito famoso chamado Jesus Culture, você já conhece? Alguém conhece? Bethel Music, alguém conhece? Estivemos em Belo Horizonte numa escola, eu passei 22 dias ministrando com eles. Sabe que eles são talvez o da hora. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou o menor de todos, como Davi disse, né? Eu falei assim, eu vou me estudar agora. Quero saber se eu vou ficar mais aleluiado, se eu vou ter uma carga poderosa de Deus. Foi a mesma coisa que acontece quando eu estou dirigindo meu carro. Deus falando. Não são as pessoas que fazem o ambiente, mas são os corações quebrantados, contritos, rendidos. Não importa, olha uma coisa que aconteceu aqui que eu nunca vi numa igreja. Nunca vi, sou franco com vocês. Reuniu vários ministros aqui, começaram a adorar aqui, de diferentes congregações. Eu nunca vi isso aqui, porque normalmente é uma disputa. Quem canta mais bonito, quem toca mais, quem tem mais tempo para tocar, isso e aquilo. Eu estou falando alguma coisa estranha ou não? Mas preste bem atenção, querido. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo dias em que Deus está procurando corações e não nomes. Deus está procurando pessoas que são conhecidas dEle. Aquele que os olhos dEle procura e Ele encontra. Aquele que está... Sabe o que é música para os ouvidos de Deus? É quando alguém está clamando, alguém está chorando diante de Deus. Quando alguém está dizendo, Deus,
Eu não quero mais viver para mim mesmo. É quando alguém está podendo dizer: Senhor, já não vivo mais eu. É quando alguém chega e diz: eu quero me esvaziar para que o Senhor possa me encher. Aleluias. Durante muito tempo eu vivi uma vida frustrada ministerial, porque eu não era bom naquilo que eu fazia de todo o coração, mas eu queria aquelas coisas que não eram para aquele tempo. E quando eu encontrei aquele lugar, o quarto de adoração, e eu falei: Deus, eu não quero sair daqui. Aí sabe o que Deus fez? Começou a mudar o meu ministério. Coisas que eu não pedi, Ele deu. Unções que eu não pedi, Ele trouxe. Porque eu falei: Deus, eu só quero estar aqui contigo. Aí Deus fala: agora eu posso te usar. Como diz um amigo meu, ele passou por mim e viu uma terra seca e diz: eu vou usar esse cara. Se coloque de pé. Essa noite eu não vim. Bom apóstolo falou, Deus falou muito comigo. Tem falado desde o começo do ano. E estarmos aqui é a resposta daquilo que Deus falou comigo. Eu não vim aqui querer. Eu não vim aqui com a intenção de dizer para você que não é o seu tempo, que não é o seu momento, que você... Não, eu estou dizendo que você precisa rasgar o seu coração e rever toda a sua vida, sim. Deus, Ele não quer o que você tem, Ele quer tudo. Chega um momento na tua vida, querido, em que você vai ter que fazer uma escolha de não viver mais para você, de não viver mais indiferente, de não viver mais como um parasita, uma sanguessuga, de não querer mais ser uma pessoa que dependa de outros, porque o objetivo de Deus é que você tenha livre acesso. Mas enquanto que o teu mestre estiver por perto, continua obedecendo, continua ouvindo, continua vivendo a maneira com que ele tem te direcionado. Mas vai chegar um momento onde que Deus vai te colocar por cima. Eu quero encerrar essa mensagem com uma coisa que eu aprendi. Você sabe o que todo pai judeu faz com o seu filho na mudança de ano? Eles pegam um peixe, ou normalmente eles vão pescar, eles pegam um peixe grande e fazem um jantar na virada do ano. E aquele jantar, ele chega para o primogênito, ele corta a cabeça do peixe e dá para o primogênito, o filho mais velho. E ele diz para o filho: meu filho, Deus te fez cabeça. Você não entendeu. Deus te fez cabeça. Mas enquanto que o pai está por perto, o filho continua sendo filho. Foi assim que aconteceu com os apóstolos. Enquanto que Jesus estava por perto, os apóstolos não conseguiam fazer aquilo que Jesus disse que eles fariam. E Jesus, um momento, chega para ele: como eu queria ir embora logo, porque se eu não for aquele que há de redimir, aquele que há de entrar dentro de você, não está mais sobre, ele não vai vir. Chega um momento na tua vida que você tem que tomar uma decisão. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, mas principalmente permanecer. Você sabe por quê? Como que vai ser amanhã? Como que vai ser na segunda-feira? Passamos o final de semana aleluiada e você volta para o teu trabalho na segunda-feira, para a tua escola, para a mesma vida, para o mesmo sistema, para as mesmas regras. Deus deu a lei no deserto, sabe para quem? Para os infiéis. Por isso que Jesus veio e revogou a maldição da lei. A lei e as regras são para os desobedientes. Preste bem atenção. Se você não consegue cumprir regras, literalmente você está dizendo: eu não sou fiel.
Preste bem atenção, isso é uma lei espiritual. Todo judeu tem um entendimento disso. Que regras são para infiéis. Porque se olha o que Deus chamou ali, dizendo que se voluntariamente vocês guardarem os meus mandamentos, vocês serão o quê? Propriedade peculiar minha. Deus não vai te obrigar a você a exercer o teu ministério. Deus não te obriga a você a adorar. Deus não te obriga a fazer descer o fogo do céu. Mas é uma escolha sua deixar Deus te usar. É uma escolha sua deixar Deus fluir através de você. É uma escolha sua se esvaziar para que Ele possa te encher, para que Ele possa transbordar no lugar aonde que Ele te plantou, seja para 100, para 1000, para uma pessoa que seja. Mas chega um momento na tua vida que você precisa fazer uma escolha. Ou você diminui, ou você cresce. Quanto mais você cresce, Deus desaparece da tua vida. Tem pessoas que são conhecidas pelo seu próprio nome, não por aquilo que ela prega. Sim ou não? Você quer ser um artista? Você quer ter contratos com gravadora? Isso precisa ser o resultado de estar, e não trocar as coisas. Como fala o ditado, botar a carroça na frente dos bois. Não, e nem isso, não existe carroça. A arca do Senhor que Deus te ordenou é para você levar sobre os teus ombros. Quando Davi entendeu isso, sabe o que ele fez? Do lugar da onde a arca parou, que o Uzai e Aiô caiu, a arca caiu. Diz o texto que era na eira de Nacon. A eira de Nacon, geograficamente, é um lugar plano. E o significado do hebraico Nacon é lugar impossível de tropeçar. Sabia disso? Lugar impossível de tropeçar. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca caiu. E Uzai e Aiô disse: vem agora, é só para mim agora. Deus os feriu ali por causa de irreverência. Irreverência é uma febre que toda a nossa geração está vivendo. Não é uma doença em si, porque a febre é um sintoma de que algo está errado no organismo. Você talvez não consiga identificar os seus problemas. E quando Deus às vezes levanta alguém para dizer para você, pegar naquela tua ferida que vai arrancar ali, ó, vai dizer para você: levanta e anda. Preste bem atenção que eu vou falar para você nessa noite. Deus não castiga ninguém. Presta bem atenção que eu vou te falar. Deus, Ele corrige. Amém? Quando uma mulher foi pega em flagrante adultério, segundo a lei, ela merecia e deveria morrer apedrejada. Sim ou não? Jesus chegou e cumpriu uma profecia que estava escrita acerca dele lá no livro de Jeremias, que ele escreveria no chão o nome dos hipócritas, dos pecadores. E quando ele vê aquela situação, ele se abaixa e começa a escrever no chão. A Bíblia diz que ninguém sabe o que ele escreveu, né? Mas ele estava cumprindo ali aquela palavra de Jeremias. Todos aqueles homens, talvez, imagino eu, não está escrito, tá? Começaram a ver o seu nome escrito ali no chão. Começaram a largar as pedras. Jesus olha para aquela mulher pecadora e diz para ela bem assim: aonde estão os teus acusadores? E ela diz: eu não os vejo. Se eles não te acusam, nem eu. O que Jesus respondeu para ela? Vai e não peques mais. Jesus corrigiu. Nesta noite Deus está corrigindo muitos caminhos aqui. Aleluias. Eu vejo, por muitas vezes quando Deus começa a falar isso comigo, eu vejo muitas pessoas aqui nessa noite que estão indo para cá. E o Espírito Santo está dizendo, botando a mão e dizendo: é para cá, ó. Aleluias. Para cá. Deixa a tua vida ser conduzida pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo disse: eu abro mão de todas as coisas pela excelência do conhecimento do Senhor.
Ele abre mão dos seus títulos, ele abre mão até mesmo de ser perseguidor da igreja. Diz: para uma única coisa, que eu possa ser achado em Deus. Essa deve ser a tua prioridade na tua vida. Você sabe por quê? Não há nada melhor do que você poder chegar numa pessoa e poder ser usado por Deus para curar, para libertar, para salvar. Aonde que Deus pode encontrar um lugar de descanso, um coração que está rendido e que voluntariamente adora a Deus. Não está aprisionado à religiosidade, não está aprisionado a regras, não está aprisionado a tantas coisas, ao meio gospel. Mas ele é livre, e Jesus te chamou para ser livre. Seja livre nessa noite no Espírito de Deus. Aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti, mas peço que... Eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente e se humilhe diante do Senhor. Se lance aos pés do Senhor nessa noite. Derrame as tuas lágrimas. Derrame diante do Senhor o teu coração nessa noite. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver se eu passar. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tu és santo,
nos prostramos diante de Ti, Senhor. Quem somos nós? Para onde iremos, Senhor? Perdoa, Pai. Pai, eu me prostro diante de Ti, pedindo perdão pelos pecados, todos os levitas que aqui estão, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados de orgulho, de soberba, de palavras declaradas. Tem te entristecido, entristeceu pessoas. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Quando subimos, Pai, no Teu altar, não para Te adorar de verdade, mas para recebermos glória para nós. Pai, nos perdoa, Pai, quando não amamos, quando queremos fazer do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, também não quero. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por não termos gasto tempo no quarto contigo, no secreto contigo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, por não perdoarmos. Nos perdoa, Pai, por coisas escondidas. Nos perdoa, Senhor. Senhor, tudo que fizemos para Ti é privilégio. Tudo, Pai, tudo. Ah, Senhor, nos faz entender, Pai, que é para Ti, Senhor. É por causa das almas dessa cidade. Adabashura, Pai, vem, Senhor, troca as nossas vestes, Pai, e diabashura, Pai, troca as nossas vestes, Pai. Nós Te pedimos perdão. Lava, Pai, o nosso coração com o sangue de Jesus, a nossa mente, Pai, e para que quando nos levantarmos, só venha levantar o adorador de verdade. O adorador de verdade, Alabashura, Baia, Mandaraia, que quer primeiro Te adorar no seu quarto secreto, no seu cantinho, no seu secreto contigo, Pai. Nabacachuri, Miquebe, Amanda, Labachaia. Pai, nos ensina que antes de sermos, nós precisamos, Pai, estar aos Teus pés. Ele vem, Ele está trocando vestes aqui. Diga pra Ele: vem, troca as minhas vestes, me limpa, Senhor, me limpa de verdade. Faz o que
fique de pé. Você que está aqui. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Quando entendemos que o nosso tempo com Deus é o que há de mais importante, nós não vamos brigar por causa de lugares. Não vamos brigar. Não vamos contender. Por quê? Porque você nem tem tempo para isso. Porque você quer estar na presença dEle. Você só quer adorar, você só quer servir. Então, se eu louvar aqui, eu louvo. Também não louvo, tá tudo uma benção. Por quê? Porque o que você mais quer é a presença dEle. Então, se é aqui, se é no banheiro, se é dentro de casa, seja onde for, você entende que Deus falou conosco hoje aqui? Não importa se é aqui no altar, é onde você estiver. Quando gastamos tempo com Deus, a gente não perde tempo com brigas, com picuinhas, com lugares, porque isso entristece o Espírito Santo. E eu não posso entristecer o Espírito Santo. É tão nobre que o Senhor nos chamou. Olha para o teu irmão, diga para ele: o que Deus te chamou, o que Deus te deu é nobre. Faça para Ele de coração. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se entristece quando começamos a achar que somos nós. É tudo para Ele, é para a glória dEle, é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para Ele, meu querido. O que Deus te deu é para a glória do nome dEle, é para Ele. É muito forte que Deus está falando aqui conosco, porque Deus está nos levando para algo muito maior. Deus está te levando para algo muito maior. E esse algo maior é no teu quarto, é no teu secreto com Ele. Ele me abacar, que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, Senhor de todos. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. E que Ele pega a tua voz e as tuas mãos. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória de todo o seu amor, infinita humildade, Senhor de todos os. Deus nos deu uma chave hoje aqui poderosa, gente. Não precisa se preocupar de você querer. Gaste tempo com Ele, que Ele vai te colocar aonde Ele quer te colocar. Tem gente que quer fazer as coisas na marra. Não tem que ser na marra. Não. É no Espírito.
conectado com Ele, com os céus. Aí Ele te pega nas mãos e vai passeando com você por onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Teu é o reino, teu é o poder e tua. Eu queria pedir ao pastor Guilherme, vamos ungir os nossos levitas. Queridos, ouça o que eu vou dizer aqui. Eu tive uma visão. Eu vi uma árvore muito grande e frondosa aqui na frente. E eu vi os frutos nascendo. E a Bíblia diz que ao seu tempo, a árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, ela dá o seu fruto. Preste bem atenção, enquanto que a apóstola falava que não é por força, nem por violência, a Bíblia diz que é pelo Espírito. Alguém aqui já viu uma árvore gemendo? Dizendo, brota, nasce. Você nunca vai ver isso, porque é naturalmente no tempo de Deus, vai frutificar. Eu vejo uma árvore frondosa, e os frutos, são muitos frutos. Grandes e pequenos comerão desses frutos. Aleluias, aleluias. Grandes e pequenos comerão desses frutos. Aleluias. Você que é levita, você que canta, você que toca, passe aqui à frente. Quero pedir ao pastor, aleluia, junto com o apóstolo, aleluias. Pastora, esposa do amado ali, vamos estar ungindo vocês. Aleluia. E coloque em prática tudo que você ouviu aqui profundamente na tua vida. Aleluia. Vamos adorar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vem, vem. Anjos ministradores, vem. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Pois Deus